Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, canal este que aqui de forma diária, contínua, e consistente a gente entrega aqui estudos em relação ao comportamento dos preços dos contratos futuros de milho. A gente sempre busca pegar os contratos que têm mais liquidez, que têm mais negócio, movimentação financeira, enfim, e trazer um estudo com base em relação ao comportamento do preço do milho no mercado físico, transferindo para a disputa de preço e, claro, que entendendo o posicionamento estratégico dos participantes, que fazem proteção de preço, e a gente sempre alerta, aborda, indica essa condição com o máximo de responsabilidade para que as pessoas entendam qual é a possibilidade, em relação à negociação. Quando você compra, o que é possível acontecer? Quando você vende, o que é possível acontecer? O que precisa acontecer para você, de fato, colocar dinheiro no bolso? Ou até mesmo nas operações em que você pode sentir oportunidade de compra, o preço sobe e você vende, ou se você pode sentir oportunidade de venda, você vende, o preço cai e você compra, que são as chamadas operações dinâmicas, operações de day trade, aquelas feitas durante o mesmo pregão, do horário em que abre das 9 até as 16h20, você pode fazer ou comprar ou vender ou comprar, você tem a liberdade em função de que o contrato apresenta liquidez. Quando eu falo de contrato futuro de milho, você que está chegando aqui agora, muito importante, claro, que para você saber que ativo é esse, você precisa conhecer o código do contrato, é CCM, que é o código do milho. Nós estamos estudando, você falou que estava estudando vencimentos. Nesse momento a gente parte a estar estudando vencimento de janeiro. O novembro acabou no dia 16 de novembro e muito em breve a gente vai estar de olho lá no março 23. Então, quando eu falo de milho, é CCM. F corresponde a janeiro, depois virá o H correspondente a março e o ano é 23. Então, CCMF 23 correspondendo a janeiro 23. CCMH 23 correspondendo a março. Nesse momento a gente está focado aqui no nosso estudo do janeiro 23, beleza? Então, você que está chegando aqui agora já sabe o código do milho. Todo momento em que você vai comprar ou vender um contrato futuro de milho, você tem que entender o tamanho do padrão, que é 450 sacos de 60 kg de milho, multiplicando o valor do vencimento, você vai ter um montante financeiro em que você está movimentando. Emerson, se eu olhar para o preço do milho para janeiro, que teve um fechamento hoje, no pregão de segunda-feira, dia 21/11, a R$ 88,70, eu estou movimentando ou na compra ou na venda nesse nível de preço em torno de R$ 39.915. Mas eu preciso de tudo isso, Emerson, de dinheiro para poder operar um contrato futuro de milho. Você precisa entender que todo esse valor é o montante do contrato e que a Bolsa fala assim, olha, corretora, aonde o cliente tem conta, você vai pedir uma margem de garantia estabelecida pela própria Bolsa, que varia de 5% a 7%. Aonde eu opero, através da Brasil Trade Agro lá na Terra, é 7%, em torno de 2.794,05. Eu prefiro arredondar para 3 mil. Olha, com 3 mil você consegue comprar e passar posicionado, ou vender e passar posicionado num contrato futuro de milho, que é no montante de mais de R$39 mil, ok? Então, importante essa condição, esse nível de entendimento, para você entender a alavancagem financeira em que você está proposto a operar quando se trata de um contrato futuro de milho na B3. Fechou? Outro ponto importante, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o teu like, isso aí é uma reciprocidade, eu entrego tanto valor, e aí você então me deixa o teu like para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de relevância e de transformação. Depois, importante, você fazer o teu comentário e também compartilhar esse vídeo com outra pessoa que esteja buscando ampliar o nível de conhecimento quando se trata de operar contrato futuro de milho na B3, tá certo? E veja só a importância da participação, como o Marcelo da Pesca Moriá colocou assim, fala Emerson, fiz um day trade com compra no F23 a 8,820 e venda a 8,9. Muito provavelmente isso foi na sexta-feira, pegou todo o comportamento do mercado, conseguiu fazer essa movimentação excelente, pode ter sido 1, 2, aí fica pertinente ao tamanho que o participante queira, tamanho que você tenha a concepção de entender, justamente por isso que eu faço essa introdução, de entender quanto é um contrato, quanto é 2 contratos, quanto é 3 contratos em volume financeiro. E o preço, quando oscila, se você tem aí R$1 de oscilação, você tem R$450, para você poder entender
né, a movimentação que o milho financeiramente pode te proporcionar. E o Marcelo, então, veja só, nessa conta do Marcelo, de 80 centavos, ele conseguiu a cada um contrato R$360. Aí você só vai multiplicar pelo número de contratos que você acaba operacionalizando aí. Lembrando que para operações de day trade, o nível de chamada de margem, tanto pela bolsa, né, que coloca essa exigência, ela fala, olha, para os corretores, olha, você pode pedir aí em 300, 400, 500, depende de casa para casa, para poder você fazer operação de day trade. Emerson, qual é a diferença de eu depositar 3 mil para poder comprar um contrato em relação aos R$300 que eu também posso comprar ou vender um contrato? Quando você deposita 3 mil, o sistema já entende que você tem margem para passar de um dia para o outro, ou seja, com compra, ou seja, com venda. Quando, por exemplo, você compra, deposita lá R$600, você só está limitado a poder operar no dia 2 contratos e vai ter que fechar esses 2 contratos, porque você não tem R$6 mil, porque era o que porque é a exigência para 2 contratos, é 3 mil por contrato. Emerson, se eu tiver R$500, eu posso comprar ou vender ou comprar um contrato? Pode, porque você tem mais de R$300. Mas é bom você entender o tamanho da alavancagem para que você consiga administrar dentro do teu nível de conhecimento, dentro do teu nível de experiência, o teu gerenciamento de risco. Isso é muito importante a gente ressaltar esse ponto, beleza? Então agora, visto a participação do Marcelo, eu vou deixar um joinha aqui, um gostei no comentário dele. Você também que está aí assistindo esse conteúdo que é do primeiro dia da semana, né, 21 de novembro, e aí então já tem validade para amanhã, dia 22. Eu vou dividir com você agora aqui na tela, né, a cotação. Está aqui o comentário do Marcelo ali, para você ver que a gente realmente tem pessoas que são comprometidas, não só simplesmente com o canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, mas são comprometidas consigo mesmo, né, na condição de se dedicar em busca da evolução, não colocando o processo de aceleração para ganhar dinheiro muito mais à frente. Isso é um motivador para que você entenda que o conhecimento, a experiência, né, de forma conjunta, vai te gerar o resultado. Ah, mas isso eu já sei. Mas muitas pessoas, né, têm uma facilidade de sabedoria, né, em relação a saber, mas não aplicar o seu saber. E aí isso tem uma dificuldade, tá? Então, por isso que a gente... eu sei que você sabe, mas eu preciso que você aplique o que você sabe, que está dentro de uma das fases do aprendizado. A gente destaca isso muito na semana Opere Contrato Futuro de Milho, para o pessoal da mentoria, para o pessoal do grupo Semeando Resultado, para os alunos. A gente deixa isso com bastante destaque, porque é dessa maneira que criamos a nossa evolução. Agora vamos aqui. Está aqui em cima, ó, CCMF 23, tá? Ó, eu já posso destacar para você que está aqui o código do milho, tá bom? Eu vou começar olhando pelo gráfico do período diário. Por que eu vou começar pelo gráfico diário? Para mostrar para você que cada barra dessa é um dia de negócio. Que a gente estava falando, olha, agora nessa região do 88,80 até o 89,40, o vendedor vai ter uma oportunidade maior de aparecer em relação à disputa de preço. Tá? Eu estou falando em relação à disputa de preço. E aonde que a gente tem essa referência? Olhando para o passado, né? A gente olha para o passado, aonde já teve em momento anterior, ou seja, aqui no passado, né, a gente vê nessa região de disputa de preço o vendedor vindo lá com o mercado lateral, né, topo fundo, topo menor do que esse, fundo mais baixo do que esse, topo menor do que esse, fundo mais baixo que esse, e aí faz de novo, né, topo, fundo, o mercado volta e daí não entrega. Agora está aqui, ó. Era para ter continuado, mas poderia o vendedor ter continuado a movimentação abaixo? Poderia. A gente alertou muito essa condição. Em relação à comparação do preço do contrato, que acabou em setembro, CCMU 22, destacamos o preço de fechamento do CCMX 22, e aí falamos, olha, o janeiro 23 está distante ainda do seu nível de vencimento, e a gente monitora o indicador Exalt, né? Você que está aqui há mais tempo e você que está chegando precisa, então, se inscrever para você adquirir essa prática, né, do entendimento do que é o indicador Exalt, o que é a formação de base, né, o que são os players que se posicionam. Isso com o tempo você vai gradativamente construir o teu conhecimento que fortalecerá o teu nível de resultado, beleza? Então aqui a gente chamou atenção já no pregão de sexta-feira falando, olha, segunda-feira a gente quer saber se tem player novo chegando, teve player novo chegando, o comprador tinha que tomar vantagem hoje,
tentou isso durante todo o dia, o comprador acima de 89,20, 89,18, tentou, era o momento dele. Você vê que o mercado faz a máxima 8,963, 8,962. Eu vou destacar isso no gráfico de 20 minutos, mas estou chamando para o gráfico diário para dizer, olha, o mercado não saiu da mão da baixa, ainda não saiu da mão da baixa no milho janeiro, mas o comprador fez uma recuperação, a gente chama isso de contra-ataque, contra-atacou e provocou o vendedor. Falou, vendedor, você está aí de fato? O vendedor hoje respondeu, falou, eu estou por aqui. Se liga, comprador, que eu estou por aqui. E agora a gente vai ver de forma mais detalhada no gráfico de 20 minutos o que está por vir aí. Por que eu falo? Por que você está falando isso, Emerson? Porque a gente tem essa região aqui, ó, esse FIBO que está aqui, ó, de 0 a 100%, e falando, olha, o comprador, para dar resposta, tem que colocar o preço acima do 87,90. Aqui a gente falava 87,80, depois 88,20. Aqui ele destaca 88,10. Mas nessa condição, né, nessa condição aqui, nós estamos destacando para você que o comprador tentou, mas não sustentou, né? E isso que eu vou destacar no 20 minutos. Porque está nessa faixa do gráfico aqui, em relação à disputa de preço pelo gráfico diário. Emerson, mas poderia, a gente já falou isso até na sexta-feira, poderia o comprador sustentar acima de 88,85? Seria melhor para ele. Poderia o comprador levar 8,965? Poderia, levou 8,962. Você vê que a gente tem número de referência onde o mercado respeita. Então, o vendedor falou, cara, aqui tá bom, nós vamos atuar. Muito provavelmente a gente quer saber se essa vitória de hoje dos vendedores em relação à parte de fluxo do dinheiro são players novos, e se for, o comprador tem que estar um pouco mais atento, porque o vendedor falou assim, ó, eu estou disposto. E no gráfico de 20 minutos a gente então vai destacar essa condição. Emerson, para o comprador tem que, o comprador quer aqui, ó, 90-20 e 90-30, tá? Para mim, hoje, até existia a expectativa de que o comprador colocasse a mão nessa direção. Mas eu tenho que respeitar o outro lado. Por que, Emerson, que você tem que respeitar? Porque o outro lado já vendeu em outros momentos, né? E aqui no gráfico de 20 minutos agora, você vai perceber aí aonde está essa disputa. E aqui está num FIBO branco, ó. Eu vou mostrar para você aqui do lado esquerdo, eu vou até compactar um pouco aqui para você poder ver, ó. Tá aqui, ó. Eu vou compactar um pouco, para falar para você, olha, você lembra que a gente tinha falado que os preços, né, poderiam entrar para dentro dessa região? Entrou para dentro, né? E aí a gente tem um FIBO branco que está aqui, ó. Tá vendo? Eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá, compactar um pouco para poder destacar aqui, ó. Tá aqui esse FIBO aqui, ó. 89,10 até o 90, tá? Você vê que o mercado tentou hoje várias e várias vezes ficar acima do 89, 89,20, 89,18, 89,50, 89,60. O vendedor falando, cara, não vamos deixar, não vamos deixar, não vamos deixar. E aqui, ó, perceba que eu tenho aqui essa projeção, ó, tá aqui, ó, 89,39, o mercado testou, foi, rejeitou, e o vendedor falou, cara, agora é com nós. O vendedor aqui está com mais disposição para trazer o preço. Emerson, abaixo do 88,80, qual é o número que você tem? 88,20, tá aqui, ó. 88,17, 88,12, 88,20, que entra para a disputa desses caras aqui, tá? Emerson, se o vendedor pegar a mão aí, que é o que você está dizendo como possibilidade agora nesse momento, ele tem que colocar abaixo do 88,20, ah, mas fechou 88,70, isso mesmo, porque ele venceu, o vendedor venceu o 89,20, colocou o preço abaixo, venceu o 88,80, colocou o preço abaixo, trouxe lá no 88,61 e fechou 88,70. Está colado muito mais em favor dos vendedores do que dos compradores. Para que ficasse melhor para os compradores, Emerson, onde que tinha que fechar? Aqui, ó, mais próximo dessa região aqui, ó. Até mesmo aqui, ó, nessa condição aqui que eu vou destacar para você agora, tá? Compradores precisam colocar o preço acima dessa região aqui, ó, tá? Compradores precisam colocar o preço acima de 89,10, 89,15. Foi aonde disputou o dia todo o nosso fluxo do dinheiro, a gente alertando dentro do Grupo Semeando Resultado. Falamos nisso no nosso programa Primeira Hora também, que é lá para os assinantes do Grupo Semeando Resultado. Beleza? Então, aqui nessa condição, o mercado rejeitou a compra, tá? A gente quer saber, ou o comprador agora fala, ó, mesmo que você tenha rejeitado, eu vou colocar tecnicamente o preço para cima, você precisa ter essa condição. Opa, tinha dado uma travada no meu vídeo aqui, vamos continuar. Você precisa, nessa condição, olhar para o indicador Exalc, olhar para o câmbio, para ver se realmente para o dólar, para ver se está
motivando colocar comercialização nesse nível de preço, mas com preços mais nesse nível de preço que estava lá atrás, e aí o comprador ir melhorando o preço no mercado físico para ajudar a sustentar o preço da bolsa aqui, tá bom? A gente percebe que no mercado físico, na semana passada, nos últimos 2 dias, quinta e sexta da semana passada, conversando com o pessoal da área da produção, ou seja, os produtores, né, falando, aqui na minha região o preço melhora um pouco, E aí falando assim, vamos ver segunda-feira se existe essa sustentação mesmo. Então a gente precisa, né, estudar olhando para o indicador exato para ver se refletiu lá no indicador, tá? Se refletiu, o comprador está aí fazendo o seu papel, porque é normal essa disputa, né? O preço não anda só numa direção por toda a vida. Ele faz tendência de forma consecutiva, mas quando ele vira o lado, né, ele tenta buscar correção. O que ele fez foi justamente isso. Saiu dessa faixa do 86, mostrou aqui para nós interesse de correção a 87,10, 87,20 e foi lá no 89,40, 89,45. Preço esse que a gente já falava na sexta-feira e ele entregou na sexta. Tentou construir essa condição hoje no pregão de segunda-feira e não foi, tá beleza? Então, para amanhã, quem está comprado, né, precisa entender que os compradores precisam voltar com os preços aqui, ó, nessa disputa de dinheiro, porque querendo ou não, nós estamos aqui, ó, daqui até aqui, tá? Ó, desse dinheiro aqui até esse cara aqui. Os compradores precisam levar o preço acima dessa região, 89,20, que é onde hoje o dia inteiro brigou entre momento positivo e momento negativo na disputa. Positivo, comprador. Se a planilha apresenta movimento positivo, o comprador ganha na mão. Se apresenta movimento negativo, o vendedor ganha na mão. Fechou? Com o vendedor ganhando na mão, era só a expectativa, era para alta. Tentou entregar vários momentos e não conseguiu. O vendedor bateu e aí é papel de disputa, liberdade de mercado. Beleza? Tranquilo, Emerson? Então, comprador, Emerson, 88, está comprado no mercado. Eu estou comprado no mercado, Emerson. Para onde que tem que colocar? Acima de 88,80, 89,20, 89,40, 89,85 para chegar no 90,20. Emerson, estou vendido no milho, cara, não acredito muito nessa movimentação de recuperação de preço. Para onde que o vendedor tem que empurrar o preço? Onde que ele tem que trazer o preço? 88,20. Depois disso, Emerson, 87,80, 87,50, 87,05, ó, tá aqui, ó, 8705, ó, 8750 você tem essa região aqui, depois essa faixa aqui é o do 8705, beleza? Mas se perder o 8705, aí o vendedor volta a ficar relaxado, tranquilo, porque o preço tem em direção em 86,60, beleza? Então, aqui foi para você aí o nosso estudo do primeiro dia da semana, né, dia 21/11, com validade 22/11, dessa maneira, de forma consecutiva, dedicada e educacional. O propósito do canal do YouTube do Eu na Bolsa com você é entregar para você essa transformação. Eu espero que você aceite, espero que você receba e claro que dentro dessa condição, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Explica, ajuda outras pessoas, ensina outras pessoas como é que faz para operar contrato futuro de milho na B3 e pode sempre contar com o meu melhor. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.